sempre alerta para servir a todos vós, escuteiros, meus irmãos e meus amigos. Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Este é nosso programa Catequese Diária. Eu sou o Padre Filipe Duarte Sapengue. Falo-vos a partir da Arquidiocese de Saurimo. E espero estar com cada um de vós nos próximos minutos desta nossa catequese, e peço que partilhem e comentem o máximo, porque assim nos ajudam a evangelizar. Para a catequese de hoje, nós então vamos falar sobre o batismo válido na Igreja Católica, ou seja, sobre o batismo administrado nas outras igrejas e que este batismo é válido para a nossa igreja. Ou seja, quando a pessoa sai desta igreja para a Igreja Católica e já não é batizada. E por quê? Porque o batismo nós sabemos que é indelével, imprime caráter, ou seja, o batismo não sai, é um sacramento muito especial. Não sai, não se batiza a pessoa 2 vezes. Por isso que a igreja não rebatiza ninguém. A igreja batiza. Batiza quem? Batiza aquele que não tem batismo. Como nos pode dizer, como nos diz o catecismo, o Código de Direito Canônico, no cânone 864. Batismo é para aquele que não tem batismo, aquele que ainda não recebeu batismo. E o batismo válido, sabemos que é aquele que foi administrado usando a matéria que é água e a fórmula, aquela que nós podemos ver, podemos ler no Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 28, versículo 19, onde Jesus diz aos discípulos que ide, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então está aqui a fórmula do sacramento do batismo. E no credo nós rezamos: professo um só batismo para a remissão dos pecados. Então, com base nisto, a igreja considera válido alguns batismos. E a Sagrada Escritura, se nós formos ler a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. Portanto, há um só batismo, há uma só fé, há um só Senhor. Quais são então essas igrejas? Eu vou citar algumas porque está aí no Código de Direito Canônico muitas referências a estas igrejas. Eu cito a Igreja Ortodoxa, por exemplo, a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista. Todas as pessoas que já foram batizadas nessas igrejas e vêm para a Igreja Católica já não são batizadas, com certeza, porque a fórmula e a matéria são mesmas. A intenção de Jesus.
que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, intenção da igreja. Mas as outras igrejas, já eu disse que há outras que o batismo é válido. Quando não se tem certeza de que o batismo é válido naquela igreja, então o sacerdote, o padre, batiza sob condição. Diz o seguinte: pegando a matéria, não é? A água, e usando a fórmula, diz que, olha, cita o nome e diz que se não foste ainda batizado, que é a condição. Se ainda não foste batizado, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, isto é uma matéria que todos nós devemos aprofundar para que não se cometa o erro de rebatizar ou de não batizar quem devia ter sido batizado. Muito obrigado a todos